E nós temos então esse agravamento da situação, né, que envolve o Irã. Tínhamos a informação, como trouxemos ontem, praticamente aí, minuto a minuto, que vinha acontecendo. Há uma ala dentro da Casa Branca, liderada pelo vice J.D. Vance, estava tentando convencer o presidente americano a ir para a via diplomática. Em um primeiro momento, Donald Trump ele ouviu, né, ele ontem aplicou sanções econômicas em 25% para qualquer país que fizer negócios com o Irã. Tratamos disso daqui em detalhes ontem. Só que as imagens dessa noite, Ivan, parece que deixou aí o presidente americano bastante perturbado. Os números de fontes internas do Irã, como eu disse na abertura, estão falando de 12 mil assassinados, enquanto o regime praticamente aí quadruplicou o número que eles reconhecem, que seria de 2 mil pessoas. E temos, inclusive, imagens que, obviamente, não vamos colocar aqui devido a quanto elas são, assim, complexas, né, para não usar outro adjetivo, de execuções. Tá? Execuções, pessoas sendo perseguidas em motos, em becos, sendo assassinadas a sangue frio pelo regime iraniano. E acho que isso agora deu um retorno, né, Ivan, antes da gente trazer aqui a fala do Donald Trump, para dar o contexto para a nossa audiência. Paulo, o Wall Street Journal, hoje de manhã, publicava uma matéria usando o seguinte termo, a seguinte frase: o regime está caçando, eles usaram essa palavra, caçando quem está usando a Starlink, que é a internet oferecida ali, né, a empresa de internet oferecida por Elon Musk. Eu acredito que essa matéria do Wall Street Journal, com esse termo, eles tenham feito de propósito a palavra caçando, justamente para causar um impacto na opinião pública americana e também na Casa Branca. Então, quando a gente chega a um jornal, Wall Street Journal, publicar algo assim, é porque realmente é grave. Repito, eu e você aqui, Paulo, a gente está fazendo um trabalho árduo de apurar as informações e confirmar o que está acontecendo. Agora, óbvio que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem condições de fazer isso melhor do que a gente. E ele deve ter informações que nós não temos. E, na minha opinião, essas informações que ele tem, mas essa pressão aí do Wall Street Journal, pressão de Israel, levaram à publicação que ele fez agora há pouco, que você vai ler aqui para a nossa audiência, Paulo Henrique. Exatamente, Ivan. Então, sem mais delongas aqui, deixe-me trazer a declaração do Donald Trump, que diz o seguinte: patriotas iranianos, continuem protestando, tomem suas instituições, guarde os nomes dos assassinos e abusadores. Eles vão pagar um preço alto. Cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido dos manifestantes pare. E aqui é o outro ponto. A ajuda está a caminho. MIGA, que seria Make Iran Great Again, presidente Donald J. Trump. Né? Então, é uma mensagem pesada, inclusive, o Trump está pedindo à população para que não saia das ruas, continue enfrentando o regime e que ele vai pegar cada um daqueles que estão assassinando o povo desarmado do Irã e vai fazer todos eles pagar pelos crimes. E prometeu que a ajuda está a caminho. Ivan, até mesmo para Donald Trump, essa é uma mensagem que foge do padrão do presidente. Mesmo em um ano que ele tem aí entregado tantas coisas inesperadas, né, concorde ou discorde das posições do presidente, essa daqui eu admito que estou surpreso, meu caro. Então, Paulo, ele já traçou algumas linhas nos últimos dias, mas agora ele foi lá e com uma reta escavadeira e fez um buraco nessas linhas com essa publicação de agora, dizendo que a ajuda está a caminho. A ajuda é provavelmente um ataque militar a impostações do regime, inclusive especulava-se um ataque a toda a estrutura de tortura, né, utilizada pelo regime, não obviamente onde estão os presos, mas enfim, na casa dos torturadores, etc. A Mossad já tem isso tudo mapeado, não é tão difícil realizar um ataque assim, e eu acredito nesse sentido. Agora, eu quero focar, Paulo, na parte que ele disse que cancelou as reuniões com funcionários do regime iraniano. Isso significa que a ala do J.D. Vance, ali, a bancada do Putin na Casa Branca, saiu derrotada.
porque era a esperança do J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, ontem, de conseguir, de alguma maneira, dar uma última chance à via diplomática. Mas com essa publicação do Trump agora, eu acho que as portas para a via diplomática estão fechadas, porque se o Trump senta na mesa com oficiais americanos e essa matança continua, ele vai ficar muito, mas muito desmoralizado. Então, eu acredito que a derrota do J.D. Vance, essa publicação tem muito de vitória do Marco Rubio. Eu acredito que ele até possa, de alguma maneira, ter colaborado para essa publicação do Trump. Então, nessa primeira análise, Paulo, até para devolver para você, eu focaria nessa questão da reunião e da promessa, né? A ajuda está a caminho, a cavalaria está chegando. Pois é, Ivan, e pegando essa questão que nós temos da própria reunião que está agendada para hoje, ontem à noite eu consegui apurar, Ivan, que o Trump recebeu um briefing inicial antes da reunião, e esse briefing foi o que fez ele tomar a atitude de aplicar as sanções ontem ao Irã, que já é uma situação muito drástica. O Irã já vem enfrentando muitos problemas desde a Guerra dos 12 Dias, principalmente no setor hídrico, o que também teria feito com que as pessoas começassem a ir às ruas. A situação econômica, com a ruptura de ligações do regime com o Hamas, o Hezbollah, a queda da Síria, isso foi minando os braços do regime. A questão petrolífera agora, com a queda da Venezuela, também tem o seu impacto. E dentro dessa reunião que estava, ou ainda já está agendada para hoje, o Pentágono, foi outra informação que eu consegui apurar, já estava com vários métodos de ação prontos para apresentar ao presidente. Não seria somente um, seriam diversas opções militares que o Pentágono teria preparado. No domingo nós informamos, inclusive, né, que o Pentágono precisava de 48 horas para se preparar. Essas 48 horas está vencendo, talvez, aí dentro das próximas 4 a 5 horas. E Donald Trump vai ter um leque de ações militares que ele poderá escolher ou combinar para fazer contra o regime. O que agora aumenta ainda mais a expectativa para que algo realmente aconteça. Obviamente, pessoal, não estamos cravando aqui, mas quando a gente olha o desenrolar dos dados, dos fatos e a própria mensagem do presidente americano, a possibilidade de algo nessa noite no Irã acontecer também subiu bastante, não é, Ivan? E, Paulo, eu tenho informações que eu traria na nossa transmissão, que teve que ser adiada agora de manhã, que é a seguinte: nós sabemos que o presidente Trump deve participar de uma reunião, pelo menos é o que foi dito, hoje à tarde, né? Mas a informação que eu consegui apurar é de que ele foi atualizado ontem, Paulo Henrique, sobre várias questões militares e sobre a questão no Irã. Então, o Paulo, essa reunião de hoje ela ganha contornos de ação. Se essa informação que eu tenho é correta, e eu presumo que sim, de que ele já foi brifado ontem, usando um termo para as pessoas entenderem aí no Brasil, soma essa informação importante que eu vou dar agora. Paulo, mais ou menos na mesma hora que Trump deverá se reunir ali com o secretário de guerra, Peter Hegseth, e o secretário Rubio, o Estado-Maior de Israel também estará reunido para discutir ações sobre o Irã, sobre a questão do Irã. Última vez que aconteceu isso foi em junho, quando os B-2 sobrevoaram o espaço aéreo do Irã e despejaram algumas bombas ali. É mais um indício de que alguma coisa realmente possa acontecer. Então, nós temos duas informações aqui. A primeira é que o presidente Trump foi brifado ontem, e a segunda dessa reunião do Estado-Maior de Israel, que deve acontecer daqui 3 ou 4 horas, mais ou menos com as 48 horas aí que você dizia que o Pentágono precisava para trabalhar. Também especula-se que um eventual ataque possa contar com o apoio de Reino Unido e França em questões ligadas à inteligência e logística, mas essa informação ainda ela é preliminar. Eu estou trabalhando nisso, Paulo Henrique. Um outro dado que é importante a gente colocar na mesa aqui também é que as bases americanas que estão ali na região estão em países árabes, e mesmo que as bases sejam americanas, os Estados Unidos eles precisam de autorização dos governos desses países para que eles possam tomar ações militares para atacar um outro país, que no caso aqui seria o Irã.
Então, isso também é algo que entra na conta, né? Uma das bases mais próximas é a do Catar, né? Que é um país pequeno, quase insular ali no Golfo da Arábia, e talvez seria a principal cabeça de ponte para realizar esse ataque. Dificilmente o Catar dará essa autorização, né? Previamente falando, a gente não tem os detalhes nesse sentido, mas existe a questão de porta-aviões que estariam se deslocando para a região e também opções, aí no caso, por exemplo, do B2, que sairia diretamente dos Estados Unidos ou de bases na França, Itália e Reino Unido também, que poderia ser uma outra opção que o Pentágono usaria. E tem Não sei se... alguns B2 na base de Diego Garcia, lá no Oriente Médio. E também a opção que eu vi hoje de manhã, Paulo, mísseis Tomahawk lançados dos submarinos, como foi em junho, né? E aí a gente teria esse lançamento de mísseis Tomahawk. Ô, Paulo, eu preciso te fazer uma pergunta técnica aqui. Vamos lá. A possibilidade de um ataque cibernético também está na mesa. O regime ele deve utilizar ali alguma ação técnica para cortar a internet das pessoas. Sinceramente, eu não. Imagine que você está falando com uma criança de 5 anos de idade. Então, sim, o regime consegue desligar a internet. É possível realizar um ataque para tirar essa possibilidade do regime de desligar a internet? Desculpa, a pergunta pode ser assim banal, mas acredito que as pessoas também aqui no chat possam ter essa dúvida. E aí, nesse sentido, então é possível você ir lá tirar o brinquedinho do regime e devolver a internet para as pessoas? Sim, é possível. Inclusive, os Estados Unidos fizeram isso na Venezuela, né? Isso foi feito na Venezuela. Nós não temos detalhes, obviamente, da tecnologia utilizada. Isso deve estar sendo averiguado e sendo construído contramedidas aí, principalmente por parte da China. Mas em 10 dias, né? Hoje aí faz 10 dias, perdão, da captura do Maduro. Com certeza essas contramedidas não foram desenvolvidas. Até mesmo bombas de pulso magnético também são passíveis ali de serem utilizadas e desligar a energia elétrica e também fazer ataques diretos dos locais aonde emite o sinal de bloqueio, né, tanto da internet quanto da Starlink. Nós tivemos informações que hoje pela manhã, ali por volta de 4h30, 5h30 da manhã, eu pude dar uma olhada nesse horário aqui do Brasil, obviamente, que o regime ele estava arrefecendo alguns pontos. As pessoas estavam conseguindo telefonemas estavam sendo possíveis dentro do Irã. Talvez um sinal ali do regime de dizer, não, olha, calma, a situação aqui está complicada, mas a gente também está abrindo um pouco as liberdades, mas parece que a situação vai ficar muito mais complicada. E desses 12 mil mortos que estão falando, né, Ivan, nós temos aí a informação que os piores dias foram nos dias 8 e 9 de janeiro, ou seja, essa informação está chegando, né, atrasada. E uma reportagem que a TV estatal iraniana fez foi ainda mais absurda, porque eles culparam os manifestantes de estarem se matando entre si de prédios. Tá? Eles estariam atirando entre si para poder culpar o regime, quando há informações desde os primeiros dias que membros da Guarda Revolucionária estariam atirando de prédios em pessoas. Né? Eu vi uma imagem hoje de manhã assustadora, Ivan, das pessoas correndo pelas ruas, entrando em becos e vindo os membros da Guarda Revolucionária em motos com metralhadoras atirando indiscriminadamente nas pessoas. Né? Enfim, acho que essas imagens que realmente eles querem impedir que cheguem ao mundo, né, meu cara? Até me estendi além da sua pergunta. Não, que é isso. Com certeza, por enquanto, um silêncio sepulcral do lado brasileiro, não é nenhum pio sobre o que está acontecendo, sobre a liberdade dos iranianos se manifestarem. Itamaraty, Lula, Mauro Vieira, Joesley Batista, saibam que a história não será bondosa com os senhores. A gente viu a questão da Venezuela e agora essa questão do Irã, mas principalmente no Irã, onde está acontecendo um massacre. E de massacre, eu quero falar o seguinte, Paulo. O Trump, ainda mais com essa publicação de agora há pouco, caso saia um acordão estilo Michel Temer, o regime vai endurecer muito mais. Não tem mais volta.
Se o regime ficar no poder, você imagina a perseguição que eles vão fazer com as pessoas que saíram às ruas todos esses dias. Já daqui a pouco está completando um mês de manifestação. Então, eles vão perseguir, não dá mais para voltar atrás. É isso que com o Trump, com esse Trump aí imprevisível, a gente nunca sabe quando vem o lado Michel Temer dele vem à tona e fala em acordão. A gente não sabe, sem falar da ala da bancada do Putin lá na Casa Branca. Só que, realmente, Paulo, um recuo agora seria entregar toda a oposição iraniana aos seus algozes. E mais, segundo informações, Paulo, que amanhã o regime vai começar a executar pessoas que, após um julgamento que você imagina como deve ter sido, né, que organizaram essas manifestações sob a acusação de terem iniciado uma guerra contra Deus, o Alá, no caso, né? Então você imagina, é uma situação que pode piorar ainda mais, né, Paulo? Nós trouxemos essa notícia no sábado, né, Ivan? O procurador-geral do Irã, agora vai me falhar o nome dele, O ele deu uma PGR declaração. eles têm um PGR lá também, né? Tem um PGR, o PGR deles foi na TV e disse que quem estiver se manifestando contra o regime nas ruas está se manifestando contra Deus. E é um atentado contra Deus, contra Allah, e que eles seriam aí devidamente condenados. Essa foi a ameaça que o regime fez na TV. Para quem está chegando agora, então, Ivana, nossa audiência aí está quase 5 mil telas conosco. Peço para você deixar o seu like, se for novo por aqui também. Se inscreva no canal. Nós temos aí a mensagem que Donald Trump publicou agora há pouco, que nos motivou a entrar com essa transmissão de emergência. Donald Trump publicou agora há pouco: patriotas iranianos, continuem protestando, tomem suas instituições, guarde os nomes dos assassinos e abusadores. Eles vão pagar um preço alto. Cancelei todas as reuniões com as autoridades iranianas até que o assassinato sem sentido dos manifestantes pare. A ajuda está a caminho. MIGA, que seria Make Iran Great Again. Presidente Donald J. Trump. Bom, Ivan, agora as próximas horas aí devem ter um escalonamento das tensões maior ainda, e ao que tudo indica, a noite de hoje promete, meu caro. De hoje até sexta, lembrando que a sexta-feira no mundo muçulmano é o equivalente ao domingo, não é? No mundo cristão. Então, hoje é terça, para eles é como se fosse quinta-feira, e a tendência é que as manifestações ganhem mais força ainda a partir de hoje, amanhã e quinta. Eu tenho a sensação, Paulo, que a gente vai chegar na sexta-feira dessa semana com a situação para um lado ou para o outro sendo resolvida. Não dá mais para suportar essa questão toda e envolvendo essa perseguição que o regime está promovendo, porque o Trump fez isso. Com essas duas publicações, a de ontem, 25% de tarifas, e essa de agora de manhã, ele está colocando um limite. Só um posicionamento da China, Paulo. A China diz que vai salvaguardar seus interesses no Irã em resposta à publicação do presidente Trump sobre esses 25% de tarifas. Como é que a gente pode interpretar aqui para a nossa audiência a China dizendo que vai salvaguardar os interesses dela? Olha, Ivan, eu acredito que eles vão tentar, de alguma forma, manter os negócios e usar a carta da guerra comercial para aumentar tarifas também contra os Estados Unidos. Eles sabem que muito da cadeia produtiva dos Estados Unidos está dentro da China e eles têm aí essa carta para tentar, né, levantar contra os americanos. A única possibilidade que eu vejo para eles salvaguardarem nesse sentido, né? O pessoal tá falando aqui para olhar o índice da pizza. Pessoal, o índice da pizza só funciona à noite, tá? Durante o dia ele não tem efeito, tá? Só para deixar aqui agora em Washington DC. Ali, na verdade, o Pentágono fica na Virgínia, né? Na divisa ali com Washington. São 10h24 da manhã. A gente teria que olhar o índice do Dunkin' Donuts, né? Boa, verdade. Né? O café da manhã, né? É verdade. E que é muito bom, né, Ivan? Tomamos uns bons
cafés lá no Pô, Dunkin' Donuts. e aquele frio, -10, a gente tomando. Pô, agora tempos bons, tempos bons. Quem sabe a Pois gente é. um dia possa repetir tudo isso.